Olá, sou professora doutora Raquel Ruiz, do Bunda na Cadeira e Sem Enrolação. Hoje nós vamos começar com o ECA, a Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos fazer uma parte 1 desse vídeo, porque nós vamos trabalhar agora somente com os artigos do 1º ao 9º, artigo 11, artigo 15 ao 18b. Nós vamos focar no quê? Em artigos que são mais cobrados em concursos da educação, ok? Bora lá estudar, moçada, comigo! Para nós nos situarmos, gente, a Lei Federal 8.069 de 1990 é uma lei de medidas. Medidas de proteção, medidas socioeducativas e medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis, só para a gente se situar. Título 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Gente, ela é específica para a proteção à criança e ao adolescente. Professora, é isso mesmo, professora, não pode esquecer. A sua professora está falando isso. Costuma cair sim esse artigo, tá? Artigo 2º. Considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Professora, precisa saber. Antes que você pergunte, já vou te falando, precisa saber. Cai bastante também. Principalmente PEB 1, PEB 2, né? Cai também para coordenação, direção. Mas olha lá, o que é criança? O que você não pode esquecer? Que para o efeito desta lei, a pessoa até, não é a mais nem é igual, tá? Tá escrito até 12 anos de idade e incompletos. Tem que ser incompleto. E adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Guarda. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Não vou tratar com vocês aqui de política criminal, tá? O que você precisa guardar? É só isso aqui, que excepcionalmente esse estatuto, né, vai se aplicar às pessoas entre 18 e 21 anos de idade, tá? Porque ele pode cometer algumas coisas lá com seus 17 anos e 18 e 8 meses, ele não tem 18 ainda. Aí ele vai para a Fundação Casa, vai passar todo o processo e acaba ficando, tá bom? Mas é outra história. Vamos lá. Parágrafo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então, gente, ó, a criança e o adolescente tem todos os direitos fundamentais que estão lá na Constituição Federal. Sim. Mas junto a isso, né, a esses direitos, né, que está ligado à pessoa humana, sem prejuízo dessa proteção integral, é assegurado também à criança e ao adolescente as oportunidades e facilidades para quê? Para o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente, olha lá, social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vive. Por que tem esse parágrafo aí? Porque antes nós tínhamos a lei do menor, era a lei do menor abandonado, a lei, né?
Não, então agora é para qualquer criança e adolescente. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ter cultura, pode não ter, né? É para todos, ok? Não esqueçam disso. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Gente, quem que vai ter que assegurar tudo isso? Esses direitos, né? Com prioridade. Família, comunidade e a sociedade em geral é o poder público. Isso tudo com absoluta prioridade desses direitos relacionados à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao transporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Gente, é muito importante esse artigo. Nenhuma criança nem adolescente pode ser objeto do quê? De negligência. Não pode ser discriminada, explorada, violentada, né? Ter um tratamento cruel e ser oprimida. Não, ou serão o quê? Punido na forma da lei qualquer atentado, tá? Seja por ação ou omissão. Se você viu e não denunciou a sua omissão, saiba que você está passível do quê? De punição aos seus direitos fundamentais. Por não ter... professora, mas eu posso denunciar, e aí se não era verdade? Não tem problema. Eu já denunciei casos, tá, de bebês, quando eu fui diretora de uma escola de educação infantil, e que eu não tive problema. A criança estava toda machucada, a gente não sabia o que era. Levamos, foi para um corpo de delito, chamamos a mãe junto, o conselho tutelar, foi no carro do conselho tutelar junto com a mãe. Foi feito, não tinha sido nenhuma violência sexual, mas tinha sido o quê? Ela estava toda machucada, não tinha dinheiro para comprar pomada, foi tornando ferida, né? Imagina, ali, excremento, né? Fazendo um xixi em cima. Então, assim, não foi. Mas como não foi? Professora, você poderia ter sido denunciado? Não, não. Gente, olha lá, por ação ou omissão, tá? Qualquer forma de negligência, tinha que levar. E dá tudo certo. A criança precisa ser protegida. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, tudo que a gente for tratar com a criança e com o adolescente, nós precisamos considerar que são pessoas em desenvolvimento, que ainda estão aprendendo. Título 2 dos Direitos Fundamentais, capítulo 1 do Direito à Vida e à Saúde. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permite o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, a criança e o adolescente, ou seja, já nasce, né, protegidos mediante essas políticas públicas, né, sociais, que vai permitir o nascimento e esse desenvolvimento sadio e harmonioso e para que possam ter, né, condições dignas na sua existência. Artigo 8º.
É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez e ao parto e ao puerpério e o atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Gente, não acredito que vai cair para vocês, mas por uma certa segurança a gente colocou aqui. Tem os incisos, não coloquei, na área da educação não costuma cair. Artigo 9º. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Então, gente, o poder público, as instituições, escola inclusive, e os empregadores vão propiciar o quê? Condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Olha o artigo 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Gente, pouquíssimos concursos em educação solicitam, tá? Mas há concurso em educação para PEB 1 que solicitam esse artigo 11, mas ele é muito tranquilo. Continuando. Capítulo 2. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Esse capítulo eles gostam muito para as provas de professor. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Gente, é o artigo 15, 16, 17, 18. Vamos lá de novo? Aqui comigo. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e também como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Inciso 1. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Então, a criança e o adolescente têm esse direito à liberdade. O que é esse direito à liberdade? Tem o direito de ir, de vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, porém, todavia, entretanto, tem restrições legais. Guarda isso. Inciso 2. Esse direito de liberdade está ligado também à opinião e à expressão. Outro direito à liberdade, crença e culto religioso. Então, a criança e o adolescente também têm essa liberdade de ter a crença e o culto religioso. Olha o 4. Outro direito à liberdade, brincar, praticar esportes e divertir-se. Gente, continuando ainda lá, esse direito à liberdade, né, da criança e do adolescente. Olha esse inciso 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. O outro direito, participar da vida política na forma da lei, né, porque já começa a votar com 16 anos. 7. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, esses são os direitos à liberdade. Guarde, costuma cair sim. Artigo 17. Olha comigo. O direito ao respeito. Agora nós vamos falar do direito ao respeito. A gente falou da liberdade, agora o direito ao respeito. Consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem,
da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Gente, olha só, vou falar então aqui do direito ao respeito. Esse direito ao respeito, ou seja, a integridade física tem que ser respeitada. O nosso corpo ele é inviolável, ele não pode ser tocado a não ser que a pessoa permita. A questão psíquica, né? A gente não pode violentar de forma psíquica essa criança e esse adolescente. E nem a moral, né? Precisa ser respeitado, tanto da criança como do adolescente. E vai abranger o que também vai abranger, gente? A preservação da imagem, não poste. Professor, cuidado com atividades, saiba se tem autorização dos responsáveis para que possa postar imagem em redes sociais. Muito cuidado, cuidado com posições, com roupa, por gentileza. Né? Da questão da identidade também, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Continuando. Nós vamos fazer um teste agora. De acordo com o ECA, em seu artigo 16, olha lá, prova de professor. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Olha o item 1. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Perfeito, não está doendo no ouvido. Aliás, nós acabamos de ler, né, gente? Olha o 2. Opinião e expressão. Sim, nós vemos que o direito à liberdade é opinião e expressão. 3. Crença e culto religioso. Show de bola, tem esse direito também. 4. Brincar, praticar esportes e divertir-se. Também perfeito. 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Show. 6. Participar da vida política na forma da lei. Exatamente. Pode também. 7. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Está correta a alternativa? Gente, todas fazem parte do direito à liberdade. Tá vendo como tem que saber? Olha outra questão. O ECA, em seu artigo 17, estabelece o direito ao respeito, que consiste, né, na inviolabilidade da. Aí depois é da criança e do adolescente, a gente já acabou de ler. É só da integridade física, como está na... Não. É só a integridade física e psíquica? Não. Então, é a integridade física, psíquica e moral. São os 3. Tem que prestar atenção. Então, olha lá, a alternativa correta é aquela que a gente acabou de ler. Olha como cai. Eles adoram essa questãozinha aqui. Continuando. Olha lá, aqui está a resposta. A criança e adolescente tem o direito de ser educado e cuidado sem o uso de. Gente, está muito fácil. Você não precisava nem ter lido ainda o artigo 18, tá? Castigo físico de tratamento cruel e degradante? Claro, né, gente? Pelo amor de Deus, daqui foi tipo assim, olha, eu vou te dar uma questão de grátis, totalmente gratuita. A criança ou adolescente tem o direito de ser educado e cuidado sem uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Pelo amor de Deus. Né? Sem educação escolar, sem convívio familiar, sem brinquedos, sem amigos. Nada a ver. A lei não fala, né, desse brinquedo, mas aí tá muito, muito explícita a questão. Tá aqui a resposta. Continuando. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Gente, pelo amor de Deus. É dever de quem? De todos. Eu, enquanto vizinha, eu, enquanto mãe, eu, enquanto diretora, eu, enquanto professora, precisamos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Artigo 18-A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante.
como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Não pode, a criança, adolescente, ela tem o direito, gente, de ser educado e cuidado, tá? Sem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. E aí a lei vai trazer pra gente o que é cada um desses, tá? Ela vai destrinchar o que é um castigo físico, o que é um tratamento cruel ou degradante. Precisamos saber? Precisamos sim, estou perguntando bastante. E vamos lá, continuando. Não posso trabalhar dessa forma, como forma de correção, nem como disciplina, nem educação ou qualquer outro pretexto, que seja lá pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Leia. Leia de novo, ou seja, escute, né? Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se castigo físico, lá o inciso 1, castigo físico, é uma ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que resulte em sofrimento físico ou lesão. Então, gente, castigo físico, o ECA, ele vai trazer para a gente o que significa. É uma ação de natureza disciplinar ou de punição, que eu acabo aplicando o quê? Força física sobre a criança ou adolescente, que pode resultar em sofrimento físico ou lesão. Não pode. Olha o tratamento cruel ou degradante. Então, inciso 2. Tratamento cruel ou degradante. Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Cuidado na escola, cuidado na sala de aula, cuidado, tá? Olha, não, o que é esse tratamento então cruel ou degradante? De novo, vamos lá. Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. Continuando. Artigo 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo, gente, de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Olha quais são as medidas, né? E como será, assim, por quem será executado. Inciso 1. Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. 2. Encaminhamento de tratamento psicológico ou psiquiátrico. 3. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. Está aqui no inciso 4. O inciso 5, advertência. E agora, atualização agora em 2022. Inciso 6, garantia de tratamento de saúde especializado à vítima. Não esqueça, a probabilidade desse inciso cair é grande, atualizadíssimo. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Ou seja, tem essas medidas, mas também pode ir para um outro processo aí, tá? Penal, inclusive, se for crime. Galera, mais um bunda na cadeira e sem enrolação para você. Aguarde aí a parte 2 do ECA, que já ela vem.
Beijo. Senta, estuda para você passar. Garanta uma vaga.